Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, em que a boa doutrina lhes não constitua incômodo a vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas a experiências do corpo. É imprescindível darmos-nos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem de algum modo não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e não se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sob o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre. Com o coração cheio de gratidão, Senhor, estamos iniciando a nossa última palestra de 2025. Gratidão, sim, é a palavra. Até porque, sem dúvida, foram inúmeros os ensinamentos, as reflexões a que todos nós fomos submetidos durante os muitos sábados deste ano. Estamos aqui hoje na expectativa de encerrar com chave de ouro essa nossa jornada no ano que se encerra. Rogando aos amigos cristófilos que possam inspirar o nosso querido amigo Arleir no desenvolvimento do tema da noite. Que nós todos sejamos brindados pelas bênçãos certamente que receberemos a partir das reflexões que faremos através das palavras do nosso amigo. Cristófilos queridos, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e pelo entendimento. E a ti, Mestre Jesus, o nosso carinho eterno, a nossa gratidão gigantesca. E que a paz de Deus esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Então vamos chamar aqui o nosso querido Arleir. Eu perturbei o Arleir para ele vir aqui. Olha, fui um obsessor. E não... É um bom obsessor. Faça muito bom uso da palavra, meu amigo. Ok, obrigado a você. Eu sou quem agradeço o presente de Natal. Tá bom o som? Estão tentando ouvir? Ok. Boa tarde e noite a todos. Muito bom. Eu, quando entrei, não tinha esse pessoal todo aqui. Então, que legal, que legal. Muito obrigado por terem vindo. E recebo já de antemão os nossos votos de Feliz Natal, boas festas, boas entradas, bom tudo para a gente. Porque nós merecemos, né, Paulo? Então, como disse, o presente foi meu. Receber o convite para vir aqui pela primeira vez conversar com os amigos fraternos. E aqui encontramos alguns amigos também de
que já nos acompanham faz tempo. E, para surpresa minha também, né, a gente soube que essa casa foi fundada em 1904, em Leopoldina, Minas Gerais, né? E a nossa história sobre o livro que nós propomos aqui, o tema, sobre as margens do Tiberíades, começa também num núcleo que começou em 1904, Sacramento, Minas Gerais, com Eurípides Barçanufo. Então vamos conversar um pouco aqui sobre a história de como essa ideia do livro surgiu, e depois propomos falar um pouco sobre o Natal na frequência do amor, que é um dos capítulos do livro também. O livro é apenas um conjunto de crônicas que vocês vão entender ao longo da nossa conversa qual o objetivo dessa obra ser lançada. Okay? Então, apagou aqui. Continua apagado. Ok. Na década de 80, que nós já havíamos nos tornado espírita, no início da década de 80, então fomos logo assim, como todo curioso que chega na doutrina espírita, ele quer saber tudo o que acontece, né? Quer ler todos os livros, estudar todas as obras, fazer todas as perguntas, mas nem sempre recebemos todas as respostas. O que leva a muitas pessoas que chegam nas casas espíritas a desistirem de frequentar, porque às vezes não encontram as respostas, não encontram ali o que foram buscar e continuam buscando. No meu caso, eu busquei tudo e mais um pouco. E lembrei-me que, quando eu era pequeno, eu nasci numa fazenda e meu pai gostava muito de andar no mato. Na época, era tradição da família ser caçador. Meu pai foi o 12º filho de uma família gigante, né? Que meu pai nasceu em 1914, era o filho mais novo. Então, vocês imaginam desde quando essa família estava por aí, né? Então, havia aquela tradição, era a cultura, os bons caçadores, os bons atiradores, e meu pai era um desses. E eu era pequeno, e entrava com ele no mato, né? E ele, então, me mostrava as coisas, as ervas, o cheiro da mata. E um dia, ele me trouxe a lição de como beber água no mato. Ele falou: se você estiver com sede, procura ouvir onde houver um córrego. E ele fez isso e me levou. E chegando lá, eu falei assim: ah, que bom, já podemos beber a água. Ele disse: não, não é assim. Você já identificou por onde passa. Agora vamos seguir em sentido contrário e vamos até a nascente. Água limpa se bebe na nascente. E assim eu fui, com sede, subindo, até que encontramos a nascente. E a água estava cristalina, brotando da terra, umas rochas. Ele disse: agora você pode beber a água. Mas por que eu não pude tomar aquela água lá embaixo? Porque pelo caminho podia ter algum bicho morto, alguma erva daninha, que tivesse contaminado essa água. E você podia passar mal e até perder a vida, não alcançar o seu objetivo, que era saciar a sua sede. E eu lembrei-me dessa situação do meu pai. Eu tinha 6 anos. Aí falei assim: eu estou querendo beber uma água que eu não estou conseguindo encontrar aqui a fonte. Mas eu vou buscar essa fonte. E entre outras caminhadas, cai nas minhas mãos o livro Eurípides, o Homem e a Missão. Eu degustei aquele livro. Aí falei assim: interessante,
parece que tem gente nesse lugar aqui fazendo alguma coisa. Só que, nessa época, eu já havia sido presidente de uma casa espírita, já estava no outro movimento, numa outra instituição. Eu queria beber essa água limpa. E li o livro Eurípides, O Homem e a Missão. E resolvi conhecer essa fonte. Por coincidência ou não, um amigo me convida para fazer um curso numa universidade, para dar um curso para falar sobre espiritismo. Eu falei, para ufólogos, era um grupo de ufólogos. Eu falei, rapaz, onde é que você já viu alguém falar de espiritismo para um grupo de ufólogos? Está querendo me jogar na cova dos leões. Ele disse, mas é isso mesmo, essa é a ideia. Eu falei, muito obrigado pela tua amizade. Mas tem uma coisa então, eu vou e faço o curso lá com você. Só que o nome será Espiritismo Allan Kardec, que é só da doutrina espírita que eu vou falar. Não tem problema, você fala o que você quiser. E lá fomos nós, para fazer a primeira aula. Aí levamos conosco uma fita, um cartuchinho, que na época havia saído, chamado Chico Amor Xavier. Alguém aqui deve lembrar dessa fita cassete, que era homenagem aos 60 anos de mediunidade do Chico Xavier. E levamos. Chegamos lá, era uma turma, 1/3 das pessoas que aqui estão, um grupo de curiosos, e tinha lá uma TV, e nós espetamos ali o cartuchinho, era 1h30 o vídeo, eu tinha 2 horas para fazer o estudo com eles. Eu falei, bom, meia hora a gente dá um jeito e arremata. Mas 1h30 eles vão ficar aqui assistindo essa fita. E assim foi. Eu botei a fita e fui lá para a cantina, fui conversar e deixei eles assistirem. 1h30 depois, eu retorno. Demos um intervalo e vieram então as perguntas. Todo mundo queria saber sobre como eles chamaram? Chamaram de paranormal. Queriam saber sobre o paranormal Chico Xavier. E nós falamos ali alguma coisa, passou a hora, digo, a hora acabou, estou indo. Fui embora. Deixei lá a pitadinha e fomos embora. Daí a 2 dias, o amigo me liga e fala assim, você causou uma confusão lá naquele curso. Eu falei, confusão? Mas o que aconteceu? Aquele grupo todo está querendo conhecer o paranormal Chico Xavier. Eu falei, mas que bela confusão que nós causamos. Bom, em suma, tivemos que organizar uma excursão com aquela turma para levar para conhecer o paranormal Chico Xavier, em Uberaba. Só que, aí eu incluo no roteiro uma cidade próxima a Uberaba, Sacramento, a 70 quilômetros. E coloquei o roteiro de Sacramento para fazer uma visita ao movimento espírita de lá. Aí eu já havia pesquisado e sabia que lá na Chácara Triângulo, Egorina Cunha mantinha acesa a chama do culto do Evangelho no Lar, fundado em 1904 por Eurípides Barçanufo. E as reuniões eram realizadas diuturnamente, desde 1904. Imaginem vocês, um local que mantém acesa a chama do Evangelho, do Cristo, todos os dias, desde 1904. A energia que paira nesse ambiente. E lá fomos nós. Visitamos o Paranormal Chico Xavier na sexta-feira e no sábado fomos ao Sacramento levar as pessoas para conhecer esse trabalho. Só que as outras turmas que souberam dessa viagem queriam, toda vez que completava o curso, era de 6 em 6 meses, queriam ir lá a Uberaba. E com isso, nós ficamos na responsabilidade de organizar caravanas para fazer essa visita.
Aí, claro, que um bando, desculpe, o bando, porque era assim que eu chamava eles, né? Um bando de ufólogos, muito curiosos e muito perturbados também pelo meio, eu não ia sozinho ali levar esse pessoal. Eu ia na casa espírita que nós frequentávamos e dividia pelo menos metade de médiuns que ia comigo, ó, esse é irmão desse, para fazer o balizamento, para que a gente pudesse então alcançar o objetivo. E assim foi. Então teve um dia que nós levei 2 ônibus. A turma estava grande, 2 ônibus, quase 100 pessoas. Claro que eu avisava antes. Ligava para Egorina Cunha. Quem é Egorina Cunha? Egorina Cunha isso aqui vocês já viram lá embaixo, tá? É essa simpática senhora que está aqui na mesa comigo. Esse aqui sou eu. Era eu ali, naquele momento lá. Olha. Estou ali conversando com ela. Egorina Cunha era sobrinha porque desencarnou em 2011, sobrinha direta de Eurípides Barçanufo. Poetisa, biletrista, médium. Foi Egorina Cunha que trouxe a planta baixa de nosso lar, naquele livro que vocês conhecem, Imagens do Além. Cidade no Além, primeiro, depois Imagem no Além. Egorina Cunha, que ficou amiga nossa, todas as vezes ela recebia-nos de braços abertos e ficava conosco durante todo o tempo que a caravana fazia perguntas e ela autografando livros. Então, ela, Egorina Cunha, que nos recebia lá em Sacramento, com todo carinho e amor. E numa dessas visitas, ela sempre, quando chegávamos à caravana, ela me convidava, sentava à mesa e lia-se uma página do Evangelho, ao acaso, e ela convidava para fazer uma prédica, um comentário da página, 30 minutos, 20 minutos, quanto tempo ela dava para a gente ali. E nesse dia, eu estava com quase 100 pessoas, lotamos lá. Dentro da chácara, o centro, o local era vazado, não tinha janelas ainda. Então os pássaros, as andorinhas ficavam dando rasante dentro do salão. 9 horas da manhã, gente, 9h30 da manhã, com aquele friozinho de Sacramento, e os pássaros cantando, dentro de uma chácara, né? E nós ali falando do Evangelho. Egorina então abre o Evangelho, ao acaso, no Consolador Prometido. Desculpe. E fala, Bellini, comenta para a gente a página. E nós começamos comentando a página. E os pássaros voavam, e as pessoas que ali estavam começaram a chorar. E nós lembrávamos do primeiro culto do Evangelho no lar, feito por Jesus na casa da sogra de Pedro, às 9 horas da manhã. Por que às 9 horas da manhã? Porque é a terceira hora do dia. É a hora que os pescadores estavam retornando com o fruto do seu trabalho, e Jesus os recebia ali na margem dos Tiberíades, subia no casco de um barco daquele virado, e ali fazia uma prédica para toda aquela coletividade que ali estava. E depois ele chamava, um por um, Paulo, Pedro, Tiago. Paulo é o Paulo aqui, mas o Paulo ainda não tinha chegado lá. Pedro, Tiago, e chamavam aqueles pescadores ali, os eleitos, para começar o seu colégio apostolar. E ia até a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro, que era logo próximo. E nós estivemos lá, né, Raquel? Nos escombros, ali nas margens dos Tiberíades. Estivemos lá nos escombros, fizemos uma prece. É como se nós víssemos. Ali as coisas estavam acontecendo. É como se, gente, eu não sou médium vidente, mas eu ficava imaginando ali, Jesus ali na casa da sogra de Pedro,
realizando o estudo do Evangelho. Primeiro culto do Evangelho no lar foi ali, nas margens do Tiberíades. Então, nós comentávamos isso na página do Consolador. E muitas pessoas choraram, ficavam chorando. E a gente estava ali empolgado naquela fala. Terminamos o estudo. Egorina estava lançando um livro e as pessoas estavam ali na fila para o autógrafo da Egorina. E ela tinha o hábito, e até hoje ainda fazem isso lá, servir um chá de alfavaca. Quem cozinhava o chá era a irmã dela, Nizinha, também médium, mas a Egorina é que era a pessoa de frente. Então todo mundo tomava o chazinho de alfavaca, enquanto a Egorina autografava os livros. Com aquele carinho, as pessoas chegavam, abraçavam ela, e ela atendendo a todos com aquele gesto maravilhoso. E eu então me afastei um pouco, enquanto a fila estava se formando, e fiquei atrás dela, conversando com alguns amigos de fora também, caravaneiros, que lá estavam. Aí eu olhei para a Egorina, assim, para a nuca da Egorina, né? Para a nuca, a parte posterior da cabeça. Aí me veio um pensamento assim: eu daria um queijo para saber o que se passa no psiquismo de uma médium como Egorina. Imaginem, ela levou 10 anos trabalhando na planta baixa da cidade, nosso lar. Ela se desdobrava, ia até nosso lar, voltava e desenhava. Sabe o que é isso? 10 anos, trabalho da médium, dedicada. Uma história linda, a história da Egorina, linda para nós apreciarmos, mas para ela, uma história dolorosa. Ela teve paralisia infantil e ainda não sabia andar. E aos 15 anos, ela conseguiu os primeiros movimentos, sobre a orientação de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra passava direto para ela os exercícios. Gente, parece que estou contando uma mentira, não parece? Isso é tão absurdo acreditar nisso, como não acreditar. Aí vocês fazem a escolha. E Egorina era cadeirante, até os 15 anos de idade. E ela conta, no outro livro, que a irmã dela passava caminhando e ela olhava. E se imaginava caminhando. Então ela sentia as pernas se coçando. E assim foi até que um dia ela levantou-se da cadeira e foi atrás da irmã, para surpresa de todos. E Dr. Bezerra que orientava os movimentos de fisioterapia para ela. Fantástico isso, né? Então, eu atrás da Egorina, olhei e falei assim, eu daria um queijo para saber o que se passa no psiquismo de uma médium como Egorina Cunha. E continuei a conversa, como estou aqui com Paulo. Não passou um minuto, se tanto, ela terminou um autógrafo, virou-se para trás e falou assim, Bellini, chamava assim, senta aqui, meu filho, que eu preciso falar contigo. Eu já vim com o estômago meio gelado, né? Eu digo assim, alguma coisa, meu Deus, eu fiz, que foi que eu fiz? Aí sentei-me perto dela. Olha aqui, eu estou do lado dela aqui, ó. Aí sentei-me ali do lado da Egorina, esse sou eu mesmo ali, ó. E fiquei ali esperando, e ela ali autografando, dando atenção, tu vê a expressão dela, dando atenção a uma pessoa, conversando e tal, e eu ali sentado do lado. Daqui a pouco ela vira para mim e fala assim, Bellini, doutor, bem baixinho, Dr. Bezerra de Menezes está aqui. E ele deixou um recado para você. Eu falei, ih. Aí que gelou o estômago, né? Porque tem gente que fica feliz, quer saber o que foi que ele falou para mim. Gente, quando fala que um espírito quer falar comigo, se eu puder, eu desapareço, entendeu? Esse é o meu movimento. Aí eu fiquei ali meio encolhido. Aí ela disse, olha, Bellini, Dr. Bezerra está dizendo que tudo que a humanidade precisa saber
já está no ar. O que falta, Beline, são bons médiuns para captá-las. Aí eu fiquei ali repetindo aquilo na minha cabeça para não esquecer daquilo. Tudo que a humanidade precisa saber está no ar. O que falta, ou o que precisa, são bons médios para captá-las. E cá, eu pensando assim, e eu com isso. Né? Mas tudo bem, estou ali, a Gorina está falando, estou ouvindo. Daí a pouco, aí chega um, conversa e tal, e eu ali parado, ela voltou-se de novo e falou assim, tudo que a humanidade precisa saber está no ar. O que falta são bons médios para captá-las. E tem mais uma coisa, meu filho. Ela me chamou de meu filho. Dr. Bezerra está dizendo que você já aprendeu a fazer as pessoas a chorar com o Evangelho do nosso Senhor. Olha, e eu todo ali achando que eu tinha arrasado. Todo mundo chorando. Despertei a emoção das pessoas, né? E desperta mesmo. Só que é o Evangelho do nosso Senhor. Olha isso. Você já aprendeu a fazer as pessoas chorar com o Evangelho do nosso Senhor. Agora, Beline, é hora de despertar consciências. Eu falei, e agora? Aí eu repassava a frase para memorizar, aí esperei, bom, ela vai me dar uma dica aí, né? Vai dar uma dica como é que a gente vai fazer isso. Vou levar isso aqui para o Rio de Janeiro em primeira mão. Aí ela vira-se de novo e diz para mim, ele disse que você saberá como fazer. Olha, maldade, né? Maldade. Ele diz, você saberá como fazer. Aí estava sentado, fiquei, como é que eu levanto agora? A perna treme, o estômago dói, aperta, eu fiquei ali. E meditando, poxa, caramba, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou despertar consciência desse jeito? Como é que vai ser isso? Porque a gente gosta de pegar o prato feito, não é verdade? É verdade. Quando o dirigente da instituição pede ajuda para alguém, para um trabalho, o que ele fala? Fulano, preciso de você. O que a pessoa senta e fala assim, quais são as coordenadas? Não é verdade? Primeira coisa que a gente pergunta, o que você quer que eu faça? Eu dizia lá no centro, eu não quero que você faça nada, eu quero que você ajude, faça do seu jeito. É difícil, porque a gente quer que o outro diga para a gente o que eu devo fazer. Por quê? Se não der certo, de quem é a responsabilidade? É, do outro, claro. Ok. E eu estava ali pensando, será que é isso mesmo que a Gorina está me falando? Olha, cabeça perturbada, né? Mas é assim que nós devemos fazer. Não podemos ir aceitando tudo, porque a Gorina Cunha, então tudo que ela fala eu aceito, porque disseram que foi o Chico Xavier que falou, então eu não vou avaliar? Eu não vou fazer o contraponto com a doutrina espírita, com aquilo que eu estudo, para ver se isso de fato é coerente? Ou pode ter alguma infiltração nesse meio para me testar? Esse é o questionamento que eu penso que o cristão espírita deve ter em mente. Não vai aceitando as coisas de pronto, não. Ah, porque o fulano é um médium seguro. O que ele fala, acontece. Tá bom. Mas o que ele fala acontece, está coerente? Está coerente. Então, tudo bem. Eu fecho contigo. Agora, se não estiver coerente, amigo, desculpe, mas nós vamos checar isso aqui para ver, porque não podemos sair por aí concordando com tudo, não é? E esse era o meu pensamento. Eu fiquei ali bem parado, pensando. Será que a Gorina não quis me dar um conselho aqui? E fiquei ali pensando. Daí a pouco ela vira-se de novo para mim e fala assim, bom, eu não estou entendendo muito bem, mas ele diz que você vai entender. Dr. Bezerra está dizendo, Beline, para você aproveitar os queijos da região que são saborosos, porque ele não precisa mais dessas especiarias. Olha, aí fechou a conta.
Eu falei, como é que ele sabia do queijo? Eu disse que eu daria um queijo para saber aquilo. E ele veio e me disse e falou, pode ficar com queijo. Agora se vire e vai despertar consciência. Chega de fazer as pessoas chorar com o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, a frase ficou de fato para mim guardada e eu passei a passar adiante isso, porque eu acho que é coerente. Eu acho que é coerente. Tudo que a humanidade precisa saber já está no ar. O que falta são bons médios para captá-las. Você já aprendeu a fazer as pessoas chorarem com o evangelho do nosso Senhor Jesus. Podem copiar se vocês quiserem. Agora, Beline, assim que ela me chamava, está na hora de despertar consciência. O respeito que eu tenho por essa figura, vocês não têm ideia. Não têm ideia. Cada um de nós temos sempre alguma coisa com o Dr. Bezerra, né? Aquela dor de barriga, aquele sarampo, aquela coisa, aquela cirurgia que o amigo vai fazer, que nós vamos fazer obturação no dente, doutor Bezerra, dá um jeito de anestesiar. Todos nós temos uma intimidade com o doutor Bezerra. Todos nós do movimento espírita. Mas alguns têm algo mais profundo, de foro íntimo. O doutor Bezerra é um beijo para todos. Mas cada um de nós tem o seu foro íntimo e tem o direito de ter o seu vínculo mais ou menos do que o outro. Eu assisti uma cena em Uberaba, lá no lar de Chico Xavier, onde ele fazia reunião, uma fila gigante para falar com ele. E veio uma senhora correndo, furando a fila toda, passando à frente de todo mundo, e as pessoas reclamando, e ela veio. Eu estou com pressa porque eu estou trabalhando, estou com o filho em casa, tenho de cuidar. O Chico, tem que falar contigo. E era assim. E o Chico olhou para ela e falou assim, que beleza, minha filha, que beleza. E ela chegou e falou, Chico, olha, eu só vim aqui te falar uma coisa. Eu não tenho tempo para ficar aqui nessa fila, não. É só para te falar uma coisa. Eu quero agradecer muito aqui a você e agradecer a doutor Bezerra de Menezes, porque tudo que eu peço a ele, ele me dá. Eu até carrego uma foto dele aqui, olha só. Aí puxou do bolso uma foto. Está vendo essa foto? Estava gasta a foto, porque ela disse, eu olho para ele assim, peço, vou passando a mão e vou pedindo. Vou passando a mão e vou pedindo e as coisas acontecem. Aí ele olhou a foto era de Eurípides Barçanufo. Aí ela falou assim, estou certo ou não estou, Chico? Aí ele falou assim, certíssima, minha filha. Você só errou de foto, mas acertou o endereço. Olha, então não importa a foto, o que importa é o endereço, o que ela realmente estava sentindo. Então, essa particularidade com o doutor Bezerra é de foro íntimo, é de cada um. Cada um tem a sua história, né? Em 2001, Divaldo Franco psicografa uma mensagem, não uma mensagem, o trabalho no livro Tormentos da Obsessão, onde Eurípides Barçanufo fazia parte desse grupo, coordenando um grupo de trabalhadores no trabalho de desobsessão, e lá estava uma pessoa sendo atendida e chamaram Eurípides para dar o apoio. Então Eurípides falou, essa pessoa está muito ligada ao passado dela, a questões anteriores de vida passada, só que ela não desperta, ela precisa despertar para isso. Então ele dá uma aula sobre essa questão da nossa mente dormitando no passado, porque, gente, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, somos seres reencarnantes. Porque para mim, não tem outra explicação melhor do que essa. Eu não encontrei outra. A água na fonte que eu bebi me diz que nós somos seres reencarnados. Não é porque Kardec codificou a doutrina espírita. Não é porque Buda já falava isso. Não é por isso. Jesus falou disso. É necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. E ninguém entendeu Jesus. Será que nós estamos entendendo Jesus agora, em 2025?
Vamos discutir isso daqui a pouco. É muito interessante tudo isso. E Eurípides, então, diz o seguinte: o Espiritismo, representando o retorno de Jesus à Terra, através de o Consolador, desempenha a missão sublime de despertar consciências adormecidas. Essa é a proposta do Espiritismo, facultando o intercâmbio direto com o mundo de origem, onde se aure as energias indispensáveis ao cumprimento da tarefa e se dispõe das lembranças para o prosseguimento dos compromissos. O que é o mundo de origem? É de onde nós viemos. Nós não estamos aqui reunidos numa casa espírita centenária por acaso. Não entramos aqui porque achamos legal esse ponto e vimos um cartaz ou lemos uma mensagem. Entramos aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Seja a primeira vez, a segunda, a terceira, a 10ª, ninguém está aqui por acaso. Todos nós que estamos aqui, estamos em busca de beber água na fonte. De alguma forma estamos procurando. As mensagens que nós trazemos conosco, no nosso código espiritual, de vivências anteriores, de compromissos assumidos, muitas das vezes estão dormitando dentro de nós. Uma reunião como essa, uma conversa, uma frase, uma palavra, uma fala, muitas das vezes aparentemente solta, dispara em nós esse gatilho dessas lembranças. E às vezes não sabemos por quê. Voltamos àquela instituição, voltamos à casa, daqui a pouco estamos procurando alguma tarefa para fazer. Nada é por acaso. E Eurípides está falando isso aqui, olha. Esse despertar da consciência adormecida dentro de nós, no nosso corpo perispiritual. E ele continua dizendo outra coisa. O expositor, o escritor, o médium espírita, melhor do que qualquer outro adepto da doutrina espírita, ou da doutrina do Consolador, que é a mesma coisa, são portadores de altas responsabilidades, devendo esculpir na conduta os conteúdos que oferecem aos demais. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, não é para vocês. Eu estou reproduzindo, certamente, o que eu já disse para mim, de alguma forma. Ou, pelo menos, algo que eu acredito ser, como agora afirmei para vocês. Nós somos reencarnantes, sim. Essa é a minha água fresca da fonte. Primeiro eu falo para mim, mas depois eu falar para vocês. Com destaque, porém, o medianeiro esclarecido, está falando do médium que estuda, por sentir e manter contato direto com o mundo extrafísico, tornando-se instrumento das comunicações dos imortais. Então é isso. É isso. O compromisso é de todos nós. Não é aquele fardo pesado que não podemos carregar. Não. O simbolismo do Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz é para mostrar que ele também não estava sozinho e nenhum de nós estamos sozinhos carregando os nossos fardos. Nós temos muita ajuda. Basta ouvirmos e aceitarmos essa ajuda. Aqui está a foto de Eurípides Barçanufo, onde a senhorinha lá passava a mão e pedia para o doutor Bezerra de Menezes. Aqui a foto de Eurípides, né? Pouca gente conhece. Alguém aqui já nunca viu essa figura de Eurípides? Só para uma enquete minha? Oi?
Já viu, né? Ah, tá legal. Tá legal, muito bom. Esse é o apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo. Então, gente, foi esse Eurípides Barçanufo, não essa foto, né? Essa figura, que em 1904 funda o culto do Evangelho no lar, lá no quartinho dele. Por ordem direta de quem? Maria de Nazaré. A mesma que ordenou, no momento quase que de desespero dele, professor laureado na cidade, dono do Liceu Sacramentano, os pais tirando os filhos todos do colégio porque ele havia se declarado espírita. É uma história linda, a história de Eurípides. Um dia, se for o caso, eu venho contar para vocês. É uma história linda, a história de Eurípides. Linda no sentido de que é uma história cheia, recheada de conteúdos, de emoção, de trabalho, de doutrina, de evangelho. E Eurípides, então, no momento de desespero, vamos chamar assim, ele se vê em desdobramento e Maria fala para ele: tire a placa do colégio Liceu Sacramentano e coloque Colégio Allan Kardec. Imagine isso em 1903, 1904, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. A cidade de Sacramento era uma passagem de burros carregando ouro. E Eurípides era um homem respeitado na cidade, mas estava tido como louco, porque ele havia se declarado espírita. Ele obedeceu Maria. E ela deu a tábua de matérias e disse: às quartas-feiras ensine o evangelho do meu filho. E na tábua de matérias do Colégio Allan Kardec estava lá a tábua, evangelho para todos. E assim foi fundado o primeiro colégio espírita do planeta, Colégio Allan Kardec, em Sacramento. Eurípides, então, prossegue a sua história, que é uma linda história, a história de Eurípides Barçanufo. Então, imagine, desde 1904, ele instaurou o culto do Evangelho por ordem de Maria de Nazaré. Aqui, um trecho do prefácio do livro que vocês, alguns já adquiriram, e que nós estamos trazendo aqui hoje para todos. Neste livro você encontra grandes nomes da psicologia, também encontra alguns grandes nomes da doutrina espírita, a partir do próprio codificador. Por isso, entendemos que não é um livro de psicologia espírita, nem é um livro de espiritismo psicológico. Ou será? Ler este livro é nadar de braçada. Há tempo de chorar, mas há muito, muito tempo para voltar à superfície e sorrir, cheio de esperanças. Quem assina? Professor César Soares dos Reis, que foi o amigo que generosamente prefaciou essas pequenas anotações. Olha ele aí, conhecido de todos nós, né? Quem ainda não conhecia o professor César Reis? Todo mundo conhece, né? É um amigão nosso, é um amigão nosso. Os temas abordados são 31 temas. Aqui alguns: psicologia, mediunidade, espiritismo, egoísmo, insegurança e conflitos, luto e hora da saudade, suicídio e auto-perdão, longevidade saudável, um apelo à vida, amor como propósito. E nós selecionamos aqui um desses itens: Natal e a frequência do amor. É agora que vai começar o nosso estudo. Pode ser assim, Paulo? Ok? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vim falar para vocês sobre o Natal e a frequência do amor. Podemos? Eu acho que o pessoal está querendo comer bolo, Paulo. É isso? Não? Na hora que vocês estiverem cansados, fala: Beline, para, já deu. Tá? Então, Natal na frequência do amor. Por que nós colocamos um tema desse do livro? O que é a frequência do amor? O que é o amor? No Natal falamos em amor. Todo mundo ama no Natal, né? Aprendemos com uma fala do Chico também. Você desculpa, falando porque a gente
realmente ouvi-o direto. Eu sempre digo que eu nunca fui amigo do Chico Xavier, mas eu fui amigo dos amigos do Chico Xavier. Então, além de ter acesso direto, os amigos me contavam as coisas que o Chico falava também. Então, a gente foi tendo acesso a esse acervo, né? E uma das coisas que o Chico falava sobre a frequência do amor é que Jesus foi quem, pela primeira vez, falou em amor no planeta Terra. Essa palavra amor, no sentido que Jesus quis dar, ele foi o primeiro a falar nisso. Só que as palavras têm energia. E a energia pode se medir em frequência. E em 1970, um pesquisador americano chamado Dr. David Hawkins elaborou uma tabela chamada Tabela das Emoções. E ele deu número a essas emoções, a esses sentimentos, a essas vibrações. E o amor está nivelado em 528 Hz. Ele mediu isso aqui em Hz. Para vocês terem um parâmetro, a vergonha mede 20 Hz. Olha o peso, olha essa energia. A pessoa, quando está com vergonha, como ela está mal, ela está deprimida, profundamente deprimida. E as outras emoções, como raiva, como inveja, como ódio, cada um desses tem um parâmetro. Nós temos um estudo falando só dessa tabela do Dr. Hawkins, mostrando essas oscilações. E a sugestão dele é que nós, pelo menos, consigamos viver a 200 Hz, dali para cima, porque para baixo são todas as vibrações que nos causam mal. É aquela energia que está condensada, a energia que adoece, que mata, que gera tumores, é dali para baixo. E dali para cima, 200 para cima, nós já entramos quase que numa neutralidade dessas vibrações. A energia da razão está em 400, lá pertinho da energia do amor. Mas ninguém ama, essa é a minha conclusão, ninguém ama sem conhecer a razão, sem ter a lógica, sem ter o equilíbrio. A razão, diz Kardec, é o equilíbrio dos dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Hemisfério esquerdo, intelectualidade, hemisfério direito, emoção, sentimentos. E é preciso que estejamos alinhados para que tenhamos saúde mental. Então, se as pessoas vivem só emoção ou só intelectualidade, ela está em desequilíbrio. É como se o cérebro crescesse da intelectualidade e das emoções, dos sentimentos, ficasse achatado. Ou então a pessoa é pura emoção. É como se o hemisfério direito fosse enorme e o hemisfério esquerdo achatado. É preciso que haja harmonia. Não é só o desenho do cérebro. Estamos falando no nosso desenho energético, emocional, na nossa aura psíquica. Ok? Então o Dr. Hawkins fala que o amor está na faixa de 528 Hz. E eu pergunto para vocês, como é que está o nosso planeta na atualidade? Vocês acham que o nosso planeta está dentro dessa faixa de amor? Semana passada nós estávamos a passeio, o Paulo falou aqui, está chegando da Austrália. Dia 14, nós estávamos chegando na cidade de Sydney, a Raquel. Uma hora depois, 2 psicopatas na praia mais linda de Sydney, fortemente armado com fuzil de alto alcance, rifle de alto alcance, subiram numa ponte, fazendo a ponte de sacada, e começaram a atirar num grupo de judeus que estavam comemorando alguma coisa, uma festa. Mataram o rabino, mataram 15 pessoas. Bom, o mais vocês vão ver no Fantástico que vai passar aí. Nós até colocamos, né, Raquel? Colocamos para quem acompanha o Instagram, nós colocamos
na nossa página lá, no Stories, ficamos tão extasiados com aquilo. Uma hora depois, um país calmo, um país harmônico, um país que foi formado com cerca de 220 raças diferentes, chamou de raças, né? Eu pensava que era o Brasil que era miscigenado só. Gente, a Austrália, 220, pessoas do mundo inteiro ali, e vivem em harmonia. Isso é uma coisa rara, mas aconteceu. Pertinho de nós. Agora há pouco estávamos vindo para cá, o motorista falou para a gente, há 1 hora atrás, houve uma confusão, fecharam a ponte de Niterói, porque uma pessoa estava tentando se suicidar e conseguiram tirar a pessoa lá, não suicidou e tal. O mundo que nós estamos vivendo, esse mundo de turbulência, mas a lei é de amor. E Jesus, quando falou em amor, não tinha o Dr. Hawkins para medir se era 528 Hz, se era 500, se era 400. Não existia isso. Mas o amor é ciência. O amor não é troca de palavras soltas. O amor é ciência. E sendo ciência, é consciência. Então Jesus, há 2020 anos atrás, por aí, né? Porque começou a contar antes dele, Jesus já trouxe para nós a semente da ciência do amor. Do jeito que nós, poucos de nós entendemos como é o amor. Para que nós entendermos melhor isso, eu estava garimpando no Evangelho, encontrei uma mensagem de Vicente de Paulo, de 1858, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E o Evangelho só foi lançado por Allan Kardec em 1864. E tem muita gente que diz, tem muita gente mesmo, que diz que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, e depois então ele viu que o negócio não estava pegando, aí botou o Evangelho que era para arrumar a casa. A gente ouve isso, né? Graças a Deus ainda não estamos surdos. Mas olha que interessante. Um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, olha o que diz Vicente de Paulo. Considerado pela Igreja Católica São Vicente de Paulo, o trabalhador da caridade. A ele é dado toda essa responsabilidade dos trabalhos caritativos da Igreja, tem o nome Vicente de Paulo. Ele é, digamos assim, o mentor, né? Quer dizer, a Igreja Católica, gente, os católicos são mais espíritas do que os espíritas. Os católicos são mais espíritas que os espíritas. Eles vão à igreja e fazem a promessa para o santo. O santo já viveu, então eles acreditam que o santo vai ajudar eles. Então eles acreditam que a vida continua, só que não na linguagem do espírita. Percebem isso? Não há discussão, não tem problema com os católicos. Eles são mais espíritas do que nós. Eles andam com os santos no bolso. Aquela senhora lá no Chico pegou a foto do Eurípides e pediu para o doutor Bezerra. Mas esse é o movimento mecânico que a pessoa faz. Eu tenho o santo da minha proteção. Entendeu? São Jorge, vai por aí afora. Tivemos na terra de São Jorge, né? As pessoas falam, aqui ninguém fala de São Jorge aqui. Eu procurei uma imagem de São Jorge para trazer para um amigo meu, que me pediu, você vai lá na Turquia, traz para mim uma imagem de São Jorge da Capadócia. Eu falei, tá bom, procurei, não existe imagem de São Jorge da Capadócia. Pasmem, encontramos em Éfeso, na casa de Maria, de Nazaré. Olha que coisa interessante, né? Aí trouxe, ele ficou todo feliz. Então, olha o que diz São Vicente de Paulo. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo.
a horrenda chaga do egoísmo. Está coerente com o Livro dos Espíritos. Questão 913. O Espírito responde a Kardec que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Eu vou repetir isso aqui. Sede bons, amparai os vossos irmãos, compaixão. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Não pense só em você. Pode até pensar, mas dá uma folga. Tire uma folga. Estenda a mão para alguém. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Olha o que ele continua falando. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Todas as virtudes estão ancoradas na caridade. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que, eu botei em letras grandes aqui, garrafais, pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Olha isso. A fé é pura luminosidade. Então, os amigos espirituais que se apresentam iluminados, a gente pensa, é porque é um espírito superior. É a fé. E a fé se constrói. Cada um de nós tem a sua particularidade. Tem a sua particularidade. Isso é permitido pela espiritualidade. Claro, somos nós nos iluminando. Dá vontade de continuar falando, não dá? Aí, doutor Bezerra, quer dizer, o nosso amigo hoje, que foi tanto falado, né, aqui já, que nos deu puxão de orelha e tudo mais, ele diz isso aqui, olha, o amor vencerá sempre. Por isso, a dor será motivada a desaparecer de nosso ainda atribulado caminho. Quer dizer, os amigos espirituais, eles não estão de carona. Eles sabem das nossas dificuldades, do que nós realmente enfrentamos, porque são as dificuldades deles também, que já passaram por esse estágio nosso. E quando eu olho para vocês aqui, e imagino que todos nós estamos a caminho da perfeição, vocês acreditam numa coisa dessa? É tão louco acreditar nisso como não acreditar. Todos nós estamos a caminho da perfeição, cada um com a sua dificuldade. Mas as dificuldades é que vão acendendo luzinhas em nós. Parece que é isso. Essa aqui é uma frase minha que deixa do livro, só para vocês refletirem. Somos tão somente porta-vozes das lições aprendidas. A fonte de luz, de amor e esperança continua jorrando incessantemente das mãos do Criador. Não para. Não para. Tudo que a humanidade precisa saber está no ar, disse o Dr. Bezerra de Menezes para a gente, não é? O que falta são bons médios para captá-las. É na frequência do amor que o bem acontece. Aí aqui é por minha conta. Quando presenteamos com um livro espírita, cedemos um tesouro que pode causar efeitos colaterais. Libertação da alma. Essa é a proposta do nosso estudo, do nosso breve encontro, né? Gostaríamos de ter aqui a oportunidade de estar com vocês aqui num seminário para a gente discutir mais essas coisas, enquanto vocês me tolerarem, né? Para a gente falar um pouco mais, porque falar dessa figura numa semana de Natal é bastante relevante, né? E essa figura de Jesus foi ditada
por Chico Xavier, como que ele foi orientando o pintor fazer essa pintura, dessa forma. Está bem apagadinho, porque isso aqui é um óleo que foi fotografado, né? Então, vocês observem que o cabelo lá, nazareno e tudo mais, tudo parece com quem? Essa daqui, Maria de Nazaré. Essa também, segundo Chico, é como ela é vista do plano espiritual. Bonita, né? Pois é. Então, o homenageado de hoje é esse, é o filho dela, né, que todas as noites de Natal nós lembramos dele. Que pena, né? Podia lembrar todos os dias. E só um recadinho a mais. Aprendemos isso também com ele, que orientou a pintura. Que na noite de Natal, esse exercício da fraternidade, isso nós estamos fazendo aqui hoje. Reuniões especiais, trocando presentes, comendo um bolinho, conversando, nos abraçando. Olha, essa é a última do ano, agora só vamos nos encontrar em janeiro, né? Então, essa troca de abraços fraternos muda a energia do planeta, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu não tinha ideia de como, desculpa falar de novo do país, como que o australiano reverencia o Natal para prédios iluminados. Nós fotografamos muito, devemos postar isso mais tarde. Prédios inteiros iluminados, estações inteiras iluminadas, as pessoas andando com tiara na cabeça, atendentes de banco, de aeroportos e tal, com tiaras, Papai Noel. Eu falei, gente, eu não sabia disso. Houve uma época em que nós aqui reverenciávamos o Natal, mas agora está tudo tão perdido, né? Aí eu lembrei dessa fala do Chico. A humanidade se confraterniza na noite de Natal. Aí alguém vai dizer para mim assim, mas o fuso horário de lá é diferente do fuso horário daqui. Como é que isso aqui é a vibração do planeta que muda? E o que acontece com a vibração do planeta quando muda? Permite a aproximação dos espíritos superiores. Mormente, Jesus e seu séquito. Percebe? Porque tudo é energia, é vibração. É vibração. Então, se a energia do planeta muda, naturalmente há uma aproximação maior dos espíritos que estão vibrando na mesma frequência. É isso, é simples assim. Mas por onde começa essa vibração? A paz do mundo começa em mim, né? Começa com a gente. Começamos com uma prece. Começamos com a nossa confraternização. E a prece que Jesus ensinou para a gente, vocês lembram dela? Lembram? Que tal a gente fazer aqui hoje, fechar esse estudo do ano com a prece que Jesus nos ensinou? Que tal? E que tal a gente ficar de pé, em reverência ao Mestre Jesus, lembrando, quando ele lá no Monte das Oliveiras chamou o seu colégio apostolar e disse, quando fores orar, recolha-se ao seu santuário íntimo. O que é isso? Feche os olhos, não é? Porque quando nós fechamos os olhos, nós entramos em contato conosco. Então ele disse, recolha-se ao seu santuário íntimo. Então fechamos os olhos. Aí disse Jesus, e diga assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quando formos ofendidos. E não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muita paz para todos vocês. E um Feliz Natal para você que nos acompanhou até agora.
Muita paz. Leve também o nosso abraço fraterno com essa energia desse grupo, com essa prece que Jesus nos ensinou. Muita paz para todos. Muito obrigado.